Recebeu uma linda homenagem durante o próprio casamento. Ela, que é doadora de medula óssea, foi homenageada pela paciente que recebeu a doação. Tudo perante os olhares emocionados da família e também dos amigos do casal. Há menos de um mês, Daniela e Rafael oficializaram a união na igreja. O momento foi bastante aguardado pela família e amigos do casal. Mas o que a noiva não esperava era ser surpreendida no altar. Essa mulher que entra na cerimônia com as flores é Andréia. Quem a vê assim nem imagina que por 4 anos enfrentou uma batalha intensa e muito desafiadora ao descobrir que tinha leucemia. O médico entrou em tratamento com os coquetéis, que é comprimidos, né? Só que não adiantou. Após muitos exames, veio a notícia de que só um transplante de medula óssea traria a cura. Os médicos falou para mim que a única solução que tinha era só o transplante. E a fila de transplante é bem demorada. Poderia demorar anos ou nem conseguir, né? A fila por um doador 100% compatível foi longa. 4 anos de espera que parecia não ter fim. Até que a boa notícia chegou, como uma última ponta de esperança. Quando eu cheguei na consulta, a doutora falou que tinha uma suposta doadora, né? Que ia ver tudo certinho e com certeza, talvez se desse tudo certo, aquela doadora seria excelente. Aí demorou mais um mês, mais ou menos, eu voltei no consultório de novo. Aí a doutora já me falou: olha, você já tem uma doadora, você está disposta? E essa doadora é Daniela. Era horário de almoço, então o telefone começou a tocar com o DDD 11. E aí eu imaginei, plano telefônico, é internet, é banco. E aí eu desligava. Então na 5ª vez que a ligação persistiu, falei, gente, eu vou atender para ignorar, falar, tira meu telefone dos seus contatos, porque eu não tenho interesse. E aí a mulher fala, eu falo com a Daniela? Falei, sim. Daniela, eu sou fulana aqui do Redome e você é uma possível doadora compatível com uma paciente. Aí eu já não consegui mais almoçar. Ali eu comecei já a tremer e fiquei muito emocionada, assim. Mas até então era só uma possível doadora, né? Foram cerca de 6 meses até a confirmação de compatibilidade. Eu até falava, eu acho que não deu certo, porque não me ligaram novamente. E final de outubro, mais uma ligação. Então, foi confirmada 100% compatível para doar a medula. E aí a gente iniciou todo o processo. Mas o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea prevê um sigilo em relação ao doador e receptor por um período de 18 meses. Até lá, a imaginação tomava conta. Eu ficava imaginando, é uma criança? É um adulto? É uma mulher? É uma adolescente? É uma pessoa da minha idade? Passado esse período, veio finalmente o primeiro contato por mensagem de celular. A gente ficou de fazer um vídeo chamada, né? Mas não deu tempo, porque ela estava fazendo as preparações do casamento. Aí eu falei, deixa passar o casamento e a gente se encontra. Aí a mãe dela conversando comigo e resolveu o noivo dela fazer essa surpresa para ela no dia do casamento. Ah, esse casamento. A correria era tanta que Daniela nem teve tempo para dar atenção devida àquele contato e muito menos desconfiou que a sogra e o marido planejavam surpreendê-la. Ela trouxe essa ideia para mim, né, de estar trazendo a Andréia pro dia do casamento, né. Na hora, claro, né, eu super topei, né, conversei com ela. Então ela pediu primeiramente o contato da Andréia, né, então era uma madrugada, né? Daí eu peguei o contato no celular da Dani, né? Escondido, né? Até que tudo se ajeitou para que no dia da cerimônia, a Andréia aparecesse por lá. Recebeu a Andréia na sexta, então tudo às escondidas mesmo, né? E conforme a gente conversava, a gente apagava as mensagens, a minha sogra apagava também, porque a Dani olhava o celular dela. Eis que chega o dia 4 de novembro de 2023. Tudo seguia conforme o roteiro que a própria Daniela ajudou a estruturar. Mas teve uma parte do rito que ela desconhecia. Como se não bastasse todas as emoções vividas até aqui. Eu já comecei a ficar, tá bom, mais alguma coisa para finalizar o casamento. E aí, quando ele toca no assunto de medula óssea, eu literalmente me assusto. E aí ele diz, recebamos agora as flores trazidas por aquela que recebeu a medula. Andréia Ferreira. Sempre um pouco de
Esse abraço diz muita coisa. Foi um abraço de vida. Literalmente um abraço de vida. Nossa, foi emocionante. Eu entrei chorando. Mas para contar essa história, a gente precisa voltar 10 anos. Daniela acompanhava a mãe que doaria sangue aqui no Hemocentro de Cascavel. Até que as equipes fizeram um convite, ela aceitou, aproveitou a viagem e doou também. Depois veio a proposta para que elas deixassem o nome no cadastro para serem voluntárias na doação de medula óssea. Despretensiosamente, aceitou, mas não imaginava que essa atitude mudaria a vida dela e de outra pessoa para sempre. Ou ela esperava o transplante, ou ela esperava o pior. E aí ver que ela estava bem, que ela estava com saúde, que ela estava com a família. Essa abordagem é bem comum. O objetivo é que mais e mais pessoas possam se voluntariar nessa corrida pela vida. A gente, na hora de fazer o cadastro, a gente consegue abordar as pessoas, né, que é de 18 anos até 35 anos. Tem alguns critérios que a gente passa um formulário para a pessoa ler, para ver se teve aquelas doenças. Caso ela não tenha essas doenças, ela pode fazer o cadastro de medula. E diferente do que muitas pessoas imaginam, o processo não é nada invasivo. As pessoas elas conseguem se deslocar, tudo com recursos do SUS, e eu falo assim, que quando a pessoa tem o desejo de fazer essa doação, faça, porque se cadastrar no sistema não significa que você um dia vai ser um doador, mas você pode. Até a compatibilidade foi uma jornada longa e de muito sofrimento. O transplante chegou na hora certa. A medula dela, né, tá em mim. Ela que tá fazendo eu viver hoje, eu estar do jeito que eu tô hoje, né? Eu ganhei outra família, que nem a mãe dela fala, né? E ela é minha família. Assim, parece que faz muito tempo que eu conheço a Dani, sabe? Eu, assim, me apeguei muito com ela, com a família dela, que é maravilhosa. Deus deu outra família para mim. E junto com as flores entregues no altar, as palavras de gratidão pela nova vida. Dani, não consigo descrever a minha gratidão em palavras. Que meu sorriso possa transparecer para sempre o meu obrigado pelo que recebi de você. Te amo, Dani. Que sorriso lindo que ela tem. O que passa na sua cabeça quando você relê mais uma vez o... É como se Deus tivesse me presenteado. Eu acho que, de certa forma, eu e a minha família, a gente ganhou muito também com a vida da Andréia. História emocionante essa da Daniela e também da Andréia, né? Esse encontro ficou marcado aí pelo casamento e também um momento de muita felicidade, uma baita surpresa. E agora, como as duas mesmo disseram ali na reportagem, fazem parte uma da família da outra. E a gente continua nesse assunto porque na última semana foi comemorada a Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o médico Ricardo Silveira Yamaguchi. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Uma ótima tarde para o senhor. Para a gente continuar falando um pouco mais, né, sobre medula óssea. A gente viu um pouco aí na reportagem que é preciso fazer um cadastro. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa entender, de fato, quem é que pode ser doador. Como que isso funciona para a gente explicar para quem se sentiu comovido, né? Ouvindo essa história de saber que um dia você pode ter uma história parecida com a Dani ali e com a Andréia também. Explica para a gente. Bom, boa tarde, Lucas. Para esclarecer um pouquinho melhor como funciona, né, para a gente poder doar a nossa medula, existem algumas condições, não é qualquer pessoa que pode doar, tá? A gente precisa ter uma idade adequada, né? Normalmente os bancos de sangue, eles cadastram os doadores entre 18 e 35 anos de idade, mas a idade limite para a gente doar fica em torno de 55 a 60 anos, tá? Até esse período, a pessoa que se cadastra no Registro Nacional de Doadores de Medula, ela pode ser um doador, tá?
E como na própria reportagem ele falava, algumas doenças acabam sendo impeditivas da gente poder doar a nossa medula. Mas são doenças muito específicas, algumas infecciosas, outras doenças que atacam o nosso sistema imunológico propriamente dito. E com isso a gente não pode doar a medula. Mas todas essas informações são passadas para o próprio paciente que tem interesse em ser um doador. Ela pode procurar um hemocentro da sua cidade para se cadastrar e um questionário vai ser passado para ela para avaliar se ela tem condições ou não de ser um doador. E quando a gente fala, né, desse primeiro cadastro, enfim, é feita uma coleta. Que coleta que é essa para as pessoas conseguirem entender? Exato. Essa coleta é o sangue como se ela fosse coletar um exame de sangue habitual, tá? É tirada uma quantidade de sangue dela para fazer uma análise, que o nosso sangue ele vai ser analisado para alguns padrões que existem nas nossas células para avaliar se o paciente tem compatibilidade com a pessoa que precisa receber a medula ou não. Tá? Então, é um exame super simples, que normalmente ele vai no hemocentro já doar sangue, como a própria reportagem falou, e nessa doação de sangue, uma parte do sangue é encaminhada para esse exame, para avaliar o que a gente chama de HLA, que são características do sangue que vão avaliar a compatibilidade com o receptor. E a gente tem até aqui a carteirinha do Bruno, que faz parte aqui da equipe do nosso Balanço Geral. Assim que a pessoa se cadastra, né, tira essa amostra de sangue, ela vai receber uma carteirinha como essa que eu estou segurando aqui na mão, doutor? É isso? Exato, exatamente. Ela recebe e recebendo essa carteirinha, ela já está apta a ser um doador. Que se por um acaso algum paciente com alguma doença que precise de um transplante for compatível com esse doador, ele vai ser procurado no momento que é necessária essa doação para avaliar as condições para a coleta da medula. E quando a gente fala, né, dessa amostra inicial, ela continua valendo, isso? O importante é que as pessoas mantenham as informações atualizadas, que daí facilita na hora de tentar localizar, se encontrar um possível receptor aí para essa medula. Exatamente, né? O exame ele não vai precisar repetir o exame periodicamente. Tá? A característica do sangue dele vai ficar armazenada e ele precisa simplesmente atualizar condições que ele tem, alguma doença que ele tenha adquirido, alguma coisa. É sempre importante estar atualizando no cadastro, mas não é necessário coleta de exame novamente, só no momento da doação, se ele for selecionado para doação, que vai ser coletado o exame novamente. É muito simples, né? Faz essa coleta, mas vamos explicar para as pessoas em casa a importância que tem você fazer o seu cadastro, você ter a sua carteirinha, porque a gente viu um exemplo muito bonito, né? Agora há pouco aqui na reportagem. Então, a importância que essa medula faz, né, na diferença de outra pessoa que está, às vezes, enfrentando uma doença, né? E que com essa doação pode ter uma nova chance de vida. Sim, exatamente. As doenças que atacam a nossa medula, né, como leucemia, linfomas e outros tipos de doença, elas vão limitar a nossa vida se a gente se tiver a indicação de um transplante e a gente não conseguir esse transplante. A chance da gente encontrar um doador compatível com o nosso sangue é muito pequena, tá? Fica em torno de 1 para cada 100 mil pessoas no mundo, tá? Então é uma chance mínima. Então, quanto mais doadores a gente conseguir cadastrar nos hemocentros, né, e o do Brasil, felizmente, é um dos maiores do mundo de pessoas cadastradas, a chance de uma pessoa, quando necessitar de um transplante de medula, ela aumenta muito para conseguir curar dessa doença, né? Então, é o que a gente costuma falar que o doador, ele não vai sofrer nada, né? É muito simples você se cadastrar. O exame para avaliar a compatibilidade é muito simples. E a própria doação, ela não tem nenhuma complicação importante, tá? Tem algumas complicações como dor, no pós-retirada da medula, mas é uma coisa muito pequena que vai ser controlada com analgésico, não limita a sua vida em nada, tá? A medula se recupera muito rapidamente. E para o paciente que vai receber essa medula, vai fazer a diferença muitas vezes entre a vida e a morte, se ele não conseguir um doador, tá? Então a importância é muito grande.
E tira uma dúvida, nessa história que a gente viu agora há pouco, né, eram duas pessoas de um mesmo país, ou seja, uma de São Paulo e outra aqui do Paraná. É possível também que, por exemplo, se eu esteja precisando, né, de uma doação de medula, o meu registro seja compatível com alguém de um outro país, por exemplo? Sim, isso é possível, tá? É lógico que, inicialmente, a busca inicial é feita dentro do mesmo país, até porque as características genéticas fica mais fácil você encontrar dentro das mesas do mesmo país. Mas todos os bancos de medula do mundo, eles são interligados. Então, se você, numa primeira busca, não encontrar dentro do seu país, essa busca ela é ampliada para todos os bancos de sangue do mundo que são cadastrados aqui também no Banco Nacional de Doação de Medula. Então, é possível, sim, você encontrar uma medula em outro país que seja compatível com você. E essa medula desse país, o doador desse país vai ser convocado também no seu país para coleta da medula e depois transporte aqui para o Brasil. E vamos tirar algumas dúvidas aqui, só para a gente ir finalizando, porque quando se fala da doação de medula óssea, existem muitos mitos, né? Tem muito ouvir dizer que é isso e tudo mais. Queria que o senhor explicasse cientificamente, enfim, a importância desse processo, como que ele funciona de forma geral, para que as pessoas, enfim, ouvir dizer que para doar medula é assim, ouvir dizer que é de uma outra forma, mas para que a gente consiga, né, incentivar quem está acompanhando a gente em casa para ir lá no Redome, fazer o cadastro, procurar o Hemocentro mais próximo de casa aí para se tornar também um doador de medula. A doação de medula realmente tem muitos mitos. As pessoas acham que na hora que for tirar medula, ela vai perder uma parte de si e tudo, mas todos esses mitos, eu acho que nos últimos anos vêm sendo muito esclarecidos, tá? A gente está aqui para ajudar mais uma vez a tentar acabar com esses mitos, porque a doação de medula é muito simples, tá? Primeiro, é importante saber que a partir do momento que você se cadastra como um doador, não é naquele momento que você vai tirar medula. Muita gente acha, eu vou me cadastrar, eles vão querer já fazer o procedimento de tirar medula. Não, a gente só vai tirar uma quantia de sangue para avaliar a característica do nosso DNA, tá? Do nosso sangue. Se você for compatível e for convocado para a doação de medula, você vai ter a opção de doar ou não. Primeiro mito que existe é, se eu me cadastrar, eu vou ser obrigado a fazer no momento. Não. Se você não tiver num momento favorável da vida, não tiver confortável com o procedimento, você não precisa doar, tá? E optando pela doação, o processo de doação é muito simples. Existem dois mecanismos principais da retirada da medula, tá? Das células tronco, que são as células que vão ser infundidas na pessoa que tem, no receptor que tem a doença, tá? A primeira delas, e a mais habitual, é a gente tirar realmente as células de dentro da medula, que é um processo cirúrgico, pouco invasivo, mas é um processo cirúrgico, que a pessoa não vai sentir dor, ela vai ser levada para um centro cirúrgico, vai ser anestesiada para evitar que ela sinta dor, e com uma agulha a medula vai ser aspirada de um osso aqui da bacia, tá? Ela vai ser aspirada uma quantidade suficiente de medula ali do osso da bacia, e essa quantia que é retirada do osso, né, que é o famoso tutano ali que a gente tem no osso, ele vai ser reposto pelo nosso próprio organismo. Como a nossa medula não tem doença, em torno de mais ou menos 15 dias, essas células que foram retiradas, a nossa própria medula já vai ter reposto, tá? Então, a gente tem uma recuperação muito rápida da retirada da nossa medula, e mesmo que a gente precise fazer uma nova doação depois de algum tempo, isso é possível também. Tá? Então, muitas vezes a gente acha, eu doei uma vez a medula, eu nunca mais vou poder doar. Não. Se por um acaso, mesmo paciente ou um outro paciente que seja compatível com o nosso sangue, ele vai poder doar de novo essa medula depois de um certo tempo, tá? Pelo menos 2 a 3 semanas para a nossa recuperação, tá? Outro mito que existe é que a pessoa pode ficar incapacitada depois de doar medula por causa de dor. Não.
É um processo, a recuperação é uma recuperação muito fácil, muito simples, que a gente volta à nossa vida habitual, depois de 2 a 3 dias, essa dor já não vai mais impedir a gente de fazer as nossas atividades habituais e atividades físicas, lógico que demora um pouquinho mais de tempo, mas ela vai voltar à atividade física depois de 2 semanas mais ou menos, tá? E um segundo método de coleta das células-tronco, que aí quem vai definir isso, qual é a melhor forma e a forma possível de fazer a doação é o próprio médico hematologista, tá? O especialista. Existe uma outra forma que o paciente, o doador, ele vai receber uma injeção que vai estimular a medula dele a produzir cada vez mais células-tronco que vão cair na circulação dele, no sangue dele. E depois de 5 dias recebendo essa medicação, a quantidade de células-tronco no sangue dele pode ser suficiente para um transplante de medula. Então, neste momento, ele vai para a clínica de coleta, ali, né, para o hospital, para fazer a coleta do sangue. É um procedimento ambulatorial que ele vai entrar, ser ligado num aparelho que a gente chama de aférese, no qual o sangue dele é retirado, é passado por esse sistema aí do aparelho de aférese, o sangue é filtrado, as células-tronco são separadas das outras células do sangue e essas outras células que não são necessárias para o transplante retornam para o paciente. Tá? Então, acaba sendo um procedimento muito pouco invasivo e sai do hospital no mesmo dia, não precisa ficar internado, e no dia seguinte ele já volta às atividades normais, tá? Mas é lógico que nem sempre é possível essa forma de doação. Mas são as duas formas e são muito simples. Ninguém precisa ficar preocupado quanto à dor, quanto a faltar um pedaço de si depois do transplante. Isso tudo são mitos que já estão caindo e realmente a doação é uma coisa muito simples e que pode salvar muitas vidas, tá? E só para a gente reforçar, o senhor acabou de citar aqui, mas só para ficar bem claro, né? Uma pessoa que doou uma vez pode sim, sem problema algum, doar de novo. O que vai motivar isso é justamente a compatibilidade. Exatamente, a compatibilidade. Ele pode doar, esse tempo entre ele doar uma vez e a segunda vez fica em torno de 2 a 3 semanas no mínimo, tá? Para a recuperação da medula dele, mas ele pode doar mais de uma vez conforme a compatibilidade. É lógico que o mais normal que a gente observa é quando o mesmo paciente que recebeu nossa medula precisa de um segundo transplante, que isso pode acontecer. Então, neste caso, é o mais comum da gente doar pela segunda vez e isso pode acontecer sim. Maravilha, doutor, trazendo aí orientações para a gente, tirando algumas dúvidas, enfim. Agora, você que está acompanhando a gente aqui já sabe um pouco mais sobre esse processo, como que ele funciona. Se ainda restou alguma dúvida, é só procurar o Hemocentro mais próximo. Lá o pessoal está preparado para esclarecer toda e qualquer dúvida que você tiver. Doutor, muito obrigado pela sua presença, por nos ajudar aí a falar um pouco mais sobre medula óssea. Eu que agradeço, Lucas, a possibilidade de vir aqui e esclarecer um pouco mais e ajudar esse projeto que é tão